Bem-vindo, bem-vinda a mais essa aula. Hoje nós estamos aqui para estudar o Plano Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo. Então, você já deve ter estudado a aula do Plano Nacional de Educação e agora a gente vai estudar do Plano Municipal. Só para te contextualizar, né, da onde vem essa questão do plano, vem da Constituição. Não sei se você já assistiu à aula da Constituição, mas lá no último artigo da educação, que é o artigo 214, vem escrito, determinado, que nós devemos estabelecer um plano nacional. Vem inclusive os objetivos gerais desse plano nacional. E aí, por conta desse plano nacional, cada um dos municípios também devem fazer os seus planos municipais de educação. Então, o que é um plano? Um plano é um planejamento mesmo de ações objetivas que a gente tem que fazer com um determinado prazo, né, para ser cumprido, uma meta, e cada uma dessas metas tem estratégias. O que são estratégias? São ações, né? Ações para conseguir alcançar determinada meta, né? Então, eu tenho objetivos gerais. Esses objetivos, eles têm metas para alcançar esses objetivos, né? Então, eu defino metas mais específicas para alcançar um objetivo e para alcançar essas metas, eu defino estratégias. Então, é assim que se organiza um plano. Então, como eu disse, Constituição Federal de 88, no artigo 214, manda fazer o Plano Nacional, que é a Lei 13.005. O Plano Nacional manda fazer o Plano Municipal. E aí, São Paulo obedece e faz esse Plano Municipal, que é a Lei 16.271 de 2015. Veja, assim como o Plano Nacional tem uma duração decenal de 10 anos, o Plano Municipal também tem. Então, pega a sua marca-texto aí e já grifa que a vigência dele também é igual do Plano Nacional, uma vigência de 10 anos. Então, se essa lei é de 2015, o plano que está em vigência vai ser válido até 2025, a contar da data da publicação da lei, 17 de setembro. Então, quais são as diretrizes do Plano Municipal, PME, né? O PNE, Plano Nacional, PME, Plano Municipal. Eles vão copiar e colar as diretrizes que saíram lá na Constituição, superar o analfabetismo, universalizar o atendimento, mas eles vão especificar outras, tá? Então, é importante que a gente leia, vamos fazer a leitura compartilhada. Eu leio daqui, vocês leem daí. Então, diretrizes do PME. 1. Superação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar, atender todo mundo. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 4. Melhoria da qualidade do ensino. 5. Promover a educação integral em tempo integral. 6º, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. 7º, promoção da educação em direitos humanos. 8º, promoção humanística, cultural, científica e tecnológica do município. 9º, valorização dos profissionais da educação. 10º, difusão dos princípios da equidade, da dignidade da pessoa humana e do combate a qualquer forma de violência. 11º, autonomia da escola. 12º, fortalecimento da gestão democrática da educação e dos princípios que as fundamentam. 13º,
promoção da educação em sustentabilidade socioambiental. 14º, desenvolvimento de políticas educacionais voltadas para a superação da exclusão, da evasão e da repetência escolar, articulando os ciclos e as etapas de aprendizagem, visando a continuidade do processo educativo e considerando o respeito às diferenças e desigualdades entre os educandos. Então, se você colocar o artigo 214 da Constituição na sua frente agora, colocar o Plano Nacional de Educação, os objetivos do plano e colocar o plano municipal, você vai ver a diferença nessa questão dos objetivos. Eles vão aumentando. Então, quando chega no município, os objetivos aumentam. O que eu queria destacar aqui? Vocês perceberam que no plano municipal tem coisas que estão muito fortes no currículo da cidade? Então, veio a questão da equidade, veio a questão da gestão democrática, veio a questão da sustentabilidade socioambiental, que também aparece no currículo, né, nas ODSs. Quando você for estudar, você vai ver. Então, vocês percebem, veio a questão da educação integral. Vocês percebem que os documentos, né, as legislações, assim como os documentos, eles se conversam, né? Então, a prefeitura toda quer um plano, né? Ela quer que algo seja alcançado. Então, ela tem uma lei que foi estabelecida lá anteriormente, em 2015, e a gente tem um documento curricular que conversa com essa lei. Isso é importante, né? Da gente perceber, a gente vai estabelecendo essas relações. As metas que estão previstas no anexo único desse plano, né, elas devem ser cumpridas no prazo de vigência do plano, né? Então, desde que não haja um prazo inferior definido para as metas. O que significa isso? O plano não tem duração de 10 anos, então eu não posso pôr lá uma meta para ser alcançada em 20 anos. Né? Alfabetizar todas as crianças em 20 anos. Não. O máximo que uma meta pode durar de prazo são 10 anos, mas ela pode durar menos, ela pode ter um prazo inferior definido. Alfabetizar todas as crianças até num prazo de 3 anos. Né? Então, ela poderia fazer isso. O prazo pode ser menor do que a duração do plano de 10 anos, mas não pode ser maior. Não pode ter nenhuma meta com prazo de 11 anos, 12 e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá, então. As metas previstas no anexo único integrante dessa lei deverão ter como referência os censos mais atualizados da educação básica. A execução do plano e o cumprimento das metas serão monitorados, terão avaliações periódicas realizadas por quem, gente? Secretaria Municipal de Educação, Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte da Câmara, Conselho Municipal de Educação e pelo Fórum Municipal de Educação. Então, o plano não vai ficar lá jogado, né? Então, ele deve ser monitorado por essas 4 entidades. Tudo bem? Compete ainda a essas instâncias, né, referidas nesse caput, divulgar os resultados do IDEB, nos sítios institucionais da internet, né? Então nas páginas oficiais, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias, o cumprimento das metas, analisar e propor a ampliação progressiva do investimento público em educação, podendo ser revista conforme o caso, para atender às necessidades financeiras, para cumprir as metas do plano. Olha que legal, após 4 anos de vigência desse plano, a Secretaria Municipal ela tem que publicar estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas. Então, não é um plano que só depois de 10 anos a gente vai olhar para ele de novo, a gente tem que olhar constantemente, né? Então, 2015, 16, 17, 18, 19, deveria ter tido aí, né? Deve ter tido um estudo para aferir a evolução dessas metas. Olha, estamos conseguindo, não estamos conseguindo, o que precisa ser melhorado.
A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano, né? Então, a questão do recurso mesmo, podendo ser ampliada para atender as metas. O município promoverá, a partir de 2021, em colaboração com o Estado de São Paulo e com a União, após minuciosa análise do impacto do estado de pandemia na educação da cidade, 2 conferências municipais de educação, com intervalo de até 3 anos entre elas, com o objetivo de avaliar e monitorar a execução do plano municipal em face da situação que foi vivida em 2020, né, gente? Então, ela terá os prazos das metas prorrogados por 2 anos, né? Tendo em vista a pandemia, a lei ela não podia deixar de considerar essa situação atípica. Então, por isso, os prazos das metas são prorrogados em 2 anos. E aí, as conferências municipais de educação, que são coordenadas pelo Conselho Municipal, pelo Fórum Municipal, e o processo de elaboração do próximo plano, né, serão realizados com ampla participação de representantes, tanto da comunidade educacional quanto da sociedade civil. E isso acontece, gente. Nós temos colegas, supervisores, que são representantes, que estão lá nos debates, nas discussões, nos fóruns, né? Então, esse plano ele está em constante discussão e monitoramento. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais do município deverão ser formulados de modo a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas. Então, o orçamento tem que ser compatível com aquilo que é o objetivo, né? Então, não dá para ter um objetivo que não condiz, que não converse, né, gente, com o orçamento. Até o final do 1º semestre do 9º ano de vigência deste plano, o Poder Executivo encaminhará à Câmara, sem prejuízo de prerrogativas deste poder, projeto de lei referente ao plano municipal, a vigorar no período subsequente, que vai incluir diagnóstico, diretriz, metas e estratégias para o próximo decênio, ou seja, para os próximos 10 anos. Aquilo que não foi conquistado nesse, que era um objetivo, que vai continuar, aquilo que precisa ser melhorado, a meta que precisa de mais recurso para que seja alcançada, enfim, toda essa revisão para o próximo período de 10 anos. E aí, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. A legislação em si, ela acaba aqui. São só 10 artigos. Só que aí a gente tem um anexo. O que vem nesse anexo, gente? Vem as metas e as estratégias para alcançar cada meta. O que eu fiz aqui na videoaula para vocês? Eu separei só as metas, porque cada meta tem 20, 30 estratégias. Elas vão ficar na íntegra para vocês, né? Vocês têm aí a apostila. Na apostila está o plano inteiro na íntegra, com as metas e as estratégias, mas a gente não tem o costume numa prova de cair as estratégias, né? Com prazos específicos para alcançar cada meta. Então, eu vou focar aqui em discutir com você as 13 metas da prefeitura, e aí você pode dar uma olhada lá nas estratégias depois, estratégias para se alcançar cada meta. Então, vou dar um exemplo. Se uma das metas é melhorar a alfabetização das crianças, qual que é a estratégia? Que ações podem ser feitas para isso? Então eu posso melhorar o acervo da sala de leitura das escolas, eu posso contratar mais estagiários para ficarem na sala com os professores alfabetizadores, eu posso diminuir o número de alunos por sala, eu posso comprar recursos pedagógicos, entende? Então, são estratégias, são ações para alcançar a meta. Então, aqui a gente vai discutir só as metas, mas lembrando, você tem o material na íntegra, tá bom? Meta 1, ampliar o investimento público da educação, aplicando no mínimo 33%. Isso é importante. Por quê? Vou estabelecer aqui com vocês um link da Constituição Federal. A Constituição Federal vai dizer para nós que a União
tem que gastar nunca menos que 18% dos seus recursos públicos na educação. Lembra disso? E aí ela diz assim: estados e municípios, no mínimo 25%. Essa é questão de concurso, né? Há muito tempo atrás essa questão caía sempre, depois parou de cair, não sei por quê. Então, lá na Constituição, União nunca menos que 18%, Estado, município no mínimo 25%. São Paulo aplica 31%. Isso vem escrito na lei orgânica, mas a lei orgânica não vai cair no concurso para vocês. Mas só a título de curiosidade, São Paulo já aplica mais daquilo que é previsto na Constituição. Então, na Constituição diz que no mínimo é 25%, São Paulo já aplica 31% dos seus recursos públicos na educação. E o que o plano vem dizer para nós? Que a gente deve ampliar o investimento público em educação, aplicando no mínimo 33% dessa receita, né? Resultante de impostos, enfim, para manutenção e o desenvolvimento do ensino e em educação inclusiva, né? Então, do ensino no geral e também em educação inclusiva. Então, além de já ser mais alto do que a Constituição prevê, né, já ser 31, ele está prevendo aumentar mais ainda até o final de vigência do plano para 33%, o que é muito bom. A meta 2, assegurar uma relação educando por docente. Então, a questão da quantidade de crianças para cada professor, a quantidade de estudantes para cada professor, que fortaleça a qualidade social de educação e as condições de trabalho dos profissionais de educação, né? E aí eles trazem a proporção. Vamos ver? No B1, né, o berçário, 7 crianças para um educador, no B2, 9 crianças, no minigrupo 1, 12 crianças para cada professor. No minigrupo 2, 25 crianças. No infantil 1, 25 crianças. No infantil 2, 25 crianças. No ciclo de alfabetização, 26 educandos para cada educador. No intermediário, 28 para cada educador. No ciclo autoral, 30 educandos para cada educador. Na EJA 1, 25 para cada educador, na EJA 2, 30 para cada educador e no MOVA, 20 educandos para cada educador. O MOVA é o movimento de alfabetização de adultos, tá? Eu quero que vocês reparem numa coisa. Aqui no plano veio escrito ciclo intermediário. Mas quando a gente for estudar o programa Mais Educação, todos os documentos da rede, a gente vai ver que é ciclo interdisciplinar, tá? Não esquece disso. Aqui na lei veio dessa forma: ciclo de alfabetização, ciclo intermediário e autoral. Mas lá na documentação está ciclo de alfabetização, ciclo interdisciplinar e ciclo autoral. Então, aqui vem a proporção estabelecida da quantidade de estudantes para cada professor, o que seria maravilhoso, né, gente? Uma sala com 25 estudantes apenas no 5º ano, né? No 6º ano seria, assim, um sonho. Então, essa é uma meta, né? E tomara que a gente consiga alcançá-la. A meta 3, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. A meta 4, valorizar o profissional do magistério público, da educação básica, em especial o da rede municipal de ensino, aproximando gradativamente o seu rendimento médio, o seu salário, né, até a equiparação aos demais profissionais com a escolaridade equivalente, né, gente? Porque a gente tem curso superior e nem sempre a gente ganha como um profissional de outra área que tenha curso superior, como um médico, um engenheiro, né? Então, equiparar a questão do rendimento aos demais profissionais com escolaridade equivalente, isso é valorizar o profissional do magistério. Até o 6º ano de vigência do plano, hein?
Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos esperar, né? Quem sabe? A gente tem aí prorrogação de 2 anos por conta da pandemia para atingir as metas. Vamos aguardar aí essa política de valorização do profissional. Meta 5, universalizar até 2016 a educação infantil. Eu quero dar uma dica para vocês. Sempre quando for falar de idade obrigatória, o que é obrigatório para os estudantes? Qual que é a idade obrigatória para os estudantes, gente? Fala aí da sua casa. Dos 4 aos 17 anos, né? Então, da pré-escola, fundamental até o médio, dos 4 aos 17. Então, sempre quando se falar na idade obrigatória, a meta vai ser universalizar. É sempre esse verbo. O que é universalizar? É atender todo mundo, porque é a idade obrigatória. Agora, quando a gente falar de etapas que não são de idade obrigatória, por exemplo, a creche, né, que não tem a sua matrícula obrigatória, aí não usa a palavra universalizar, usa a palavra ampliar gradativamente. Então, quando falar de EJA, né, quando falar de outras áreas, vai falar de ampliação. Quando falar dos 4 aos 17 anos, é universalizar, né, porque é obrigado a atender, é obrigatório. Tá bom? Então, universalizar até 2016 a educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos e assegurar durante a vigência do plano um atendimento para 75% das crianças de 3 anos e 11 meses ou 100% da demanda registrada, o que for maior. Então, tanto faz, né? O que a gente conseguir. O ideal é que se alcance 100% da demanda, mas se a gente não conseguir 100% da demanda, pelo menos atender 75% das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, ou seja, as crianças da creche. Então, lembra, aqui não é universalizar, né? Então, aqui, é claro, a gente quer que seja 100%, mas se não der 75%, tá ok, porque não é a idade obrigatória, entenderam? Então, atender todo mundo, universalizar para as crianças de 4 e 5 e para as crianças de 0 a 3, atendimento de 75% ou de 100% da demanda registrada. A meta 6, ela vai novamente utilizar o verbo universalizar. Por quê? Porque, novamente, estamos falando do ensino obrigatório. Então, universalizar o quê? Universalizar o ensino fundamental de 9 anos. Além de universalizar, de garantir todos no ensino fundamental, ele vai dizer que a gente tem que garantir também pelo menos 95% dos estudantes concluindo essa etapa na idade correta, ou seja, tem que concluir até os 14 anos. Por que 95%, Pro? Porque a gente sabe que tem uma margem de erro, né? A gente sabe que tem 5% que tem os casos de evasão, os casos de repetência, de transferência de cidade, de estado, né? Então, por isso, não são 100% das crianças terminando na idade correta, e sim garantir que pelo menos 95% consiga concluir o ensino fundamental com 14 anos. A meta 7 é estimular também a universalização até 2016 do atendimento da população dos 15 aos 17 anos, ou seja, do ensino médio, né? Então, estimular a universalização. O ensino médio, a gente sabe que ele é a prioridade do Estado, né? Apesar da gente ter algumas escolas da prefeitura de ensino médio, né? Então, estimular a universalização dessa população de 15 a 17 anos e elevar até o final de período de vigência do plano a taxa de matrículas para 85%. Então, vocês já viram que baixou um pouquinho, né, do fundamental. Então, já caiu para 85%,
porque também se conta com esse 15% que não vai fazer o ensino médio, embora ele seja obrigatório, não vai conseguir fazer na idade correta, vai ter evasão, vai ter transferência, enfim. Universalizar novamente, né, na meta 8, para a população com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação, ou seja, aquele público-alvo, né, do atendimento da educação especial, o acesso à educação básica e o AEE, o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular. Eu sempre falo isso na Constituição, na LDB, tomar cuidado com essa palavrinha, não é exclusivamente, é preferencialmente, porque ainda tem casos excepcionais, né? A ideia é que a criança esteja na rede regular, mas ainda tem casos das crianças estarem numa escola de educação especial de atendimento exclusivo. Então, garantir que essas crianças tenham acesso ao AEE, preferencialmente na rede regular, com garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços, públicos ou conveniados, até o final de vigência do plano. A meta 9, oferecer educação integral em tempo integral para no mínimo 50% das escolas públicas. Olha, o meu marca-texto até passou ali, né? Deixa eu pegar a borrachinha, fazer o negócio bonitinho, né, gente? Educação integral em tempo integral para, no mínimo, 50% das escolas públicas. Então, eu vou ter metade das escolas públicas atendendo em tempo integral e dessa metade das escolas, pelo menos 25% dos estudantes, porque a gente sabe que mesmo a escola estando em tempo integral, nem todos estudantes estarão, né? Então, isso tem sido feito progressivamente. Então, às vezes, quem está são as crianças menores, às vezes os maiores, né? Cada escola tem aí a sua realidade. Então, atender pelo menos 25% desses alunos. Superar, na vigência desse plano, o analfabetismo absoluto na população com 15 anos ou mais e ampliar a escolaridade média da população, né? Então, superar aquele analfabetismo absoluto, né? Aquela pessoa que não sabe nada de alfabetização, né? Que está totalmente fora do contexto letrado, né? Então, temos que superar isso nessa população de 15 anos a mais, né? A meta 11, estimular em regime de colaboração com o Estado de São Paulo e a União, a expansão de instituições de educação superior públicas em todas as regiões do município, em consonância com as necessidades econômicas, sociais e culturais. Meta 12, assegurar condições no prazo de 1 ano para efetivar a gestão democrática da educação, prevendo recursos financeiros, apoio técnico e aprimorar mecanismos efetivos de controle social e acompanhamento das políticas educacionais do município de São Paulo. A gente já tem isso, né, gente? Então, as nossas escolas na Prefeitura de São Paulo, elas têm a gestão democrática na forma dos seus conselhos de escola, das suas APMs, dos seus conselhos de classe, dos grêmios estudantis. Então, essa política da gestão democrática, que é uma premissa federal, que está lá na LDB, é muito forte na Prefeitura de São Paulo. As escolas já gozam de autonomia aí da gestão das suas verbas e também em algumas questões pedagógicas, né? Meta 13, a última, elaborar planos regionais, né? Então, a gente tem o plano municipal, mas cada região é diferente. São Miguel é diferente de Campo Limpo, que é diferente do Butantã, que é diferente da Penha, né? Então, no prazo de 2 anos, deverão se observar as metas e estratégias do plano municipal, diretrizes da secretaria, além de adequar as suas metas, estratégias específicas para as particularidades de cada região, visando reduzir as desigualdades e promover a melhoria da qualidade do atendimento da população
em especial, olha a equidade aí, nas áreas mais desfavorecidas, né? Então, essa é a ideia, né? A gente pensar naqueles que precisam mais. É isso, essas são as 13 metas. Como eu disse, para cada meta há várias ações chamadas de estratégias no plano. Você pode olhar isso na sua apostila, tá lá na íntegra, cada uma das metas com todas as estratégias. Dê uma olhada, mas não se preocupe em decorar isso, porque você tem muito conteúdo ainda para estudar para esse concurso, tudo bem? Um abraço, até a próxima aula, te espero!